Muito bem, estamos no Pode Techuvá e hoje estamos falando sobre as festas bíblicas que Paulo disse que ninguém deveria ser julgado por causa delas. Festas bíblicas, festas da lua nova, sábados, ou aquilo que se comia. E nós vamos tratar desse assunto hoje, que está em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 19, e o pastor José Edson está com a palavra. Ok. Então, retornando do início da nossa fala, nós queremos lembrar aos irmãos que é uma carta escrita por Paulo aos Colossenses. Né? E carta não se lê por parágrafo. Né? Não se lê um parágrafo hoje, um parágrafo amanhã. Né? Pega a carta e lê ela toda. Para quê? Para que você entenda o contexto da mensagem que está sendo transmitida. Muito bem. E dentro desse princípio, nós vamos falar aqui de alguns outros versículos, de outros capítulos aí, para trazer o contexto. Nós pegamos já o versículo 4 do próprio capítulo 2, que diz assim, ó: "E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." Esse versículo ele já demonstra para nós que Paulo estava combatendo ali alguém que estava trazendo alguns entendimentos que seriam contrários ao ensino que ele havia trazido, né? Dando aos colossenses ali um entendimento de imposição de algo. Como que eu vejo isso? Versículo 8 diz assim, do mesmo capítulo 2, "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua." Está vendo como era uma imposição? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muito bem. Daqui já se vê que Paulo ele não está contrário à lei, não está contrário à Torá. Porque ele fala que nós temos que ser segundo Cristo. Essas pessoas que estariam ali impondo algo, né, filosofia, de uma forma bem sutil, né, tradições de homens, não é mandamento. Tudo bem? Mandamento não é tradição de homem. Se está escrito na palavra lá, faça isso, isso é mandamento. Tá? Tradição de homem é aquilo que o homem fala acerca do mandamento. Né? Então, o homem vem, ele para cumprir o mandamento, ele cria um entendimento ali, uma tradição, uma ordenança, um dogma, além do mandamento. E muitas vezes acaba, em alguns pontos, sendo contrário a outros mandamentos, né? Como o Yeshua falou ali, acerca do dogma da lavagem cerimonial das mãos, né? E não que ele fosse contra, né, a lavagem das mãos. A gente sempre diz, quem é que não lava as mãos hoje, né, para comer? Tem que lavar, não é isso? Ele não era contra isso, mas o que ele diz é o seguinte: vocês, pelas vossas tradições, e aqui nós estamos falando de tradições, ó, dos homens, anulam o mandamento de Deus. Então, o mandamento permanece. Nós não podemos, pela nossa tradição, anular o mandamento de Deus. Certo? Muito bem. E aí ele fala assim, né? Por que não é lei? Porque fala, e não segundo Cristo. Por quê? Porque Cristo diz, eu não vim anular a lei. Tá certo? Então já começa por aí vendo que Paulo não está falando de anular o mandamento, né? Ele está falando de outras questões, tá? Que nós vamos falar mais adiante. No versículo 11 fala assim, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão feita, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Olha só. Olha só que nós começamos a entender a quais pessoas ele se referia como impondo ali tradições. Aqui ele está falando da circuncisão. Circuncisão é uma tradição, é um dogma? Não, é um mandamento.
Tudo bem? Mas o que era tradição? Você só pode participar se você for circuncidado. Você só pode comer se você for circuncidado. Ok? Então, ele fala, isso aí não. Essa questão não. Tá? Por quê? Vocês podem participar sim, porque são circuncidados, tem a circuncisão do coração. Ok? Que foi uma ordem aí, a circuncisão do coração. Quem primeiro falou sobre ela foi Moisés. Aí chega neste versículo 16 que nós lemos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova ou de sábado. Veja. Então, ninguém vos julgue. Por quê? Porque vocês fazem. Eles praticavam. Eles não comiam comida que não fosse impura. Por que eu sei disso? Porque Paulo fala que ele era irrepreensível perante a lei. Na lei. Se ele é irrepreensível na lei, ele não vai mandar ninguém pecar. Ok? Para ser irrepreensível. Nem ele faz, nem ele manda ninguém pecar. Então, eles... Só que hoje existe um entendimento de que o não-judeu, ele pode tudo. Ele pode comer tudo. Ele pode comer o que ele quiser, porque ele não está cometendo pecado, não tem regra de impureza para ele. Ok? Então, veja bem, aí se você, não judeu, falar, eu não como determinada alimentação, estão te julgando porque você não come. Ok? Ah, você não pode participar, não pode guardar as festas de início e final de mês, né? Que lua nova é isso, né? Rosh Chodesh, cabeça de mês. Por que você não tem circuncisão? Impondo a circuncisão, quando ela é uma liberdade aos não-judeus. Entende? Então, portanto, ninguém vos julgue. Por quê? Porque eles eram gentios. Perceberam isso? Hã? Vocês também são. Ó, se está dizendo, vocês também estão circuncidados, é porque eles estavam sendo julgados, porque eles participavam não sendo circuncidados, na carne. Ok? Entenderam? Não. Ou está diferente o entendimento aí? Ok. E aí, ele vem no versículo 21, tais como não toques, não proves, não manuseis. Ah, então ele está falando aqui de coisas, por exemplo, né, hoje tem gente aí que fala sobre não comer determinados alimentos que não são kasher, porco, essas coisas aí. Aí, tá vendo? Vocês falam, não toques, não proves, não manuseis. Ora, se Paulo está falando disso, ele não pode dizer que ele é irrepreensível segundo a lei, ok? Se está falando de comer, está falando de coisas que são comida, e não do que não é. Então, não vou nem entrar nesse mérito. Tudo bem? A não ser que alguém perguntar depois. Então, aqui o ninguém vos julgue é porque eles participavam das festas, não tendo passado pela circuncisão da carne. Veja que tanto é isso que Paulo, lá em, acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, que ele louva os tessalonicenses porque eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus na Judéia, que estão na Mashiach. Eu acho que é Tessalonicenses 2,14. Confirma para mim, Robson, se é isso mesmo. Tá? Tessalonicenses Então, veja bem. 2,14. Eu acho que é isso. 1 Tessalonicenses. Dá uma olhada aí. 2,14? Eu acho que é. Deixa eu abrir aqui, vai. Que é imitadores da igreja? Isso! Tanto É isso mesmo? e tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo. Porque também Pronto, entendeu? parece. Então, veja bem. Ok, nem vou precisar abrir aqui, deixa eu fechar. Então, veja bem. Paulo, ele de maneira alguma está dizendo aqui, esse não toques, não proves, não manuseis, sobre coisas que são impuras. De forma nenhuma. Ele nem considera aquilo comida. Então, ele não está tocando naquilo. Mas há hoje o entendimento, hoje,
de que o não-judeu, por não ser circuncidado, ou seja, ser convertido, né, ao judaísmo, ele não é judeu, ele não pode fazer determinadas coisas. E aí é isso que Paulo está condenando. Por quê? Porque, no caso, a liberdade deles estava ali colocando em questão. Muito bem. Só que se não fosse isso, né, no capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Vamos abrir lá? Colossenses 3, 5, diz assim, ó. Olha só como é que Paulo não está falando que a lei foi anulada, certo? Senão Paulo é um tremendo bipolar aí, sim. Mortificai, pois, os vossos membros. Mortificai os vossos... Peraí. Que estão sobre a terra. Ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Isso aqui é tudo coisa que a lei condena, irmãos. É tudo coisa que a lei condena. O que ele está questionando aqui é a obrigação. Paulo não é contra a circuncisão. Ele é contra a obrigação dela. A exigência dela para poder participar de determinadas coisas. O que a gente tem que entender, irmãos? Vamos lá, dentro do contexto. Quem era Paulo? Lá em Atos 22, 6, Paulo fala assim, ó. Está escrito assim, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, homens, irmãos, eu sou fariseu. Sou fariseu. Eu não era, fui, sou fariseu. Lembra, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus? Sou. Ah, mas isso aí foi no comecinho da carreira de Paulo. Não, foi não. Quer ver? Atos 24, deixa eu ver aqui. Tem um texto que ele fala depois de muitos anos. Eu vou até abrir o texto aqui. Atos 24. Versículo 17. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Ou seja, depois da conversão dele, tá? Muitos anos depois que ele veio para o Mashiach. Nisto me acharam já santificado no templo. Ele foi lá, ele ofereceu a oferta, cumprindo os ritos farisaicos, rapou cabeça, não em ajuntamentos nem em alvoroço. Aí vem alguns judeus da Ásia, esses que deveriam estar lá para apresentar alguma coisa, para ver se acharam alguma coisa nele. Esses foram lá, mas eles não estavam, certo? Então, veja, isso depois de quando Paulo é preso. Lá, depois de muitos anos, ele diz assim, ó, me acharam santificado no templo. Ou seja, sendo o fariseu que ele era, cumprindo os mesmos ritos que já ele estava acostumado a cumprir. Eu tenho que ficar mexendo aqui, irmãos, que esse antivírus aqui, esse vírus aqui está me atrapalhando aqui. Muito bem. E aí, o que acontece? Lá em Atos 24 também, no versículo 5, nós vamos ver Atos 24, 5. Qual era a acusação que caía sobre Paulo? Eles vão ali perante a autoridade, falam, temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Naquela época já existia uma divisão, inclusive no cristianismo,
os nazarenos e os que se chamavam lá cristãos. Os nazarenos, que entendiam que você devia continuar seguindo conforme o ensino dos discípulos, né? Polícrates fala sobre isso. E outros que dizem que não precisava. Okay? E ele era da seita dos nazarenos. No versículo 5, né? Então, ele era daquela turma, os irmãos estudem depois a questão dos nazarenos, que ensinava a Torá. Ele seguia o Concílio de Jerusalém, não Roma. Então, ele era praticante, e se ele praticava, ele ensinava. Olha só, ele foi encontrado se purificando para fazer adoração no templo. O que um homem que achava que nada mais era importante, que nada mais era necessário, estaria fazendo dentro do templo, então? Não é mesmo? E aí, lá no versículo 14 do mesmo capítulo de Atos 24, olha que coisa interessante. Mas confesso, primeiro no versículo 13, ele fala, nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, ele fala lá, a seita dos nazarenos, né? Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Opa! É Paulo. O que fizeram com ele depois, eu não sei, mas esse Paulo aqui, ele cria e vivia tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Então, como é que este Paulo vai dizer que você não deve mais guardar sábado? Interessante, né? Muito interessante. Veja, irmãos, que Paulo, ele, assim, a impressão que dá é que ele mesmo não pregou para os colossenses. Que ele mandou esta carta. Quem, aparentemente pelo texto, teria sido o missionário lá era um homem chamado Epáfras, tá? Mas ele manda essa carta, e ele começa lá no capítulo 1, né? Lá no versículo 9, fala assim, por essa razão, nós aqui ele está falando daqueles que são judeus e que creem em Yeshua, também, desde o dia que ouvimos, eles ouviram, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios de conhecimento da vontade do Pai em toda sabedoria e inteligência. Desde que eles ouviram que eles haviam se convertido, que eles estavam buscando o Eterno, né? E ele continua, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha só aí Isaías 56. Escolher abraçar a aliança. Mateus 7, 21 a 23, né? Fazer o que agrada ao Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso fala muito, irmãos. Porque, volto a dizer, o que eu falei no começo, o que é que Paulo combatia? Paulo combatia o ensino de que você seria salvo se você cumprisse determinadas coisas. Não, a salvação é pela graça. Agora, ele dizia que você devia crescer no conhecimento e buscar fazer a vontade de Deus. Entende isso? Você é quem vai buscar. Paulo dá validade para aquilo que os discípulos falam lá em Atos 15, né? Que ele fala assim, vamos colocar fardo sobre eles. Vamos dar o básico para eles poderem entrarem nas sinagogas. Que eles se abstenham da prostituição, que é sufocado, do sangue, porque Moisés e os profetas a quem ensine todo sábado na sinagoga. Se eles quiserem aprender mais, eles vão lá. Ou seja, se você escolher abraçar essa aliança, você vai estudar mais, crescendo no conhecimento do Eterno, sem as limitações humanas, as imposições. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu não vejo, irmãos, hoje em dia, tem gente pregando que você não precisa fazer nada para agradar a Deus.
porque você não pode fazer nada para agradar a Deus. Então, você simplesmente crê, né? Eu até citei esses dias numa mensagem que eu preguei, uma mensagem de um grande pastor aí, tá na mídia, que eu ouvi. Ele descrevendo a soberania de Deus, ele diz assim que todos nós estávamos indo para a morte, para a perdição, e aí Deus, na sua soberania, olhou e escolheu alguns, aleatoriamente, sem nenhum requisito, para salvar. Esses aqui vão ser salvos. E o restante vai morrer. Isso é soberania. Mas eles não veem soberania em Deus traçar condutas, comportamentos, escrever regras e dizer, ó, quem estiver aqui dentro está salvo. Aí não. Aí não é soberania, aí é lei. Entende isso? O seu livre-arbítrio está em você seguir ou não. Você escolhe ou não se você quer abraçar a aliança de Deus. Você escolhe. Que escolha tem quem foi, por exemplo, vamos nessa mesma situação que eu falei. Tem lá todo mundo caminhando para a condenação. Aí Deus vai e escolhe um grupo, fala, esses aqui vão ser salvos. Que escolha eles tiveram? Eles ou os outros? Eles escolheram ser salvos? Não, Deus salvou eles. Soberania de Deus. Entende como é ilógica essa doutrina da predestinação? O que é o livre-arbítrio? Você escolhe se você vai ou não fazer parte dessa salvação. Você que escolhe. Se você quer abraçar a aliança ou não. E para abraçar a aliança, então você vai. Vê isso que Paulo falou aqui, ó. Crescer no conhecimento de Deus. Não na interpretação que homens deram para o que viria a ser fazer a vontade de Deus. Versículo 21 do capítulo 1 de Colossenses, Paulo fala assim, a vós também, vós, ó, quando ele fala nós, ele está falando de judeus, tá? Vós, ele está falando de não-judeus. Vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar. Agora quero que os irmãos prestem bem atenção nestas 3 características que Yeshua quer nos apresentar ao Pai. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Como se eu não tenho que guardar a lei de Deus? Como é que eu sou irrepreensível? Inculpável. Como? Entende como é que Paulo aqui ele está combatendo? É o quê? Se ele está pregando que a palavra de Deus deve ser a aceitação da palavra de Deus deve ser uma escolha, a liberdade de escolher se vai ou não adotar determinada prática, e o tempo, o eterno vai tendo paciência conosco, vendo o nosso tempo, a nossa intenção do coração. Realmente a gente não entendeu determinada parte, a gente não quer estar lutando contra ela. Ok? Então, ele tem condições de ver isso, o Eterno tem condições de ver isso, e, pela sua graça, nos perdoar. Ok? Mas a gente vê aqui que, por esses versículos que eu falei, eu estou encerrando aqui a minha primeira fala, que Paulo, ele de maneira nenhuma está abolindo aquilo que é um mandamento claríssimo, que, inclusive, existem penas terríveis. E a gente pode ver lá em Isaías, né? Falei de Isaías 56, que Isaías 56 fala de abraçar aliança, mas aqui em Isaías 65, irmãos, é fantástico que se fale aqui, na minha concepção,
É para gentil, viu? É para gentil. Eu até gostaria de ler Isaías 65. Tudo bem, Robson? Claro, pastor, fica à vontade. Olha só, se não está falando de nós. Buscados que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Está falando de não-judeu, ok? Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, após seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde está, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaças no meu nariz. Gente, é isso aí. O povo basicamente está falando isso aí. Ninguém quer nada com o Eterno, não. Ninguém quer nada com a palavra do Eterno, não. É? Um, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito: diante de mim não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades. Olha como é que está falando de ausência de lei aqui, ó. As vossas iniquidades. E juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimam incenso nos montes e me afrontam nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Ou seja, o Eterno vai cobrar até as obras do passado. Assim, Senhor, como quando acha moço um cacho de uvas e dizem: não desperdices, pois a bênção nele, assim farei por amor de meus servos, que não destrua a todos. Isso aqui, irmãos, é uma parte muito importante, que eu falei, inclusive, há pouco, né? Que o Eterno ele tem paciência. Ele quer que você busque ele, no seu coração você busque ele, e na medida que você vai buscando ele, você vai descobrindo o que agrada o Eterno, o que não agrada, e você vai deixando de fazer. Então, por exemplo, está lá escrito: ó, não come tal coisa, você não vai comer. Então, está vendo que, na verdade, você fazia porque você não conhecia. Agora você passou a conhecer, então ele vai tendo paciência com isso. O tempo da ignorância ele não leva em conta. E isso está revelado aqui no versículo 8, ó. Como quando se acha em um cacho de uvas, diz: ó, peraí, não joga fora não, ainda tem alguma coisa nele ainda. Assim o Senhor tem paciência conosco. Mas aquilo que a gente sabe, ele quer que a gente pratique. Versículo 9. E produzirei a descendência de Jacó e ajudar um herdeiro que possua seus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Aqui, produzirei a descendência de Jacó e ajudar um herdeiro que possua os montes. Aqui está falando do Mashiach. Tudo bem? E os eleitos inclui todos. A terra e os meus servos habitarão ali. Se você é servo do Eterno, vai habitar ali. Sarão servirá de curral, de rebanhos, de vale de Jacó, lugar de repouso. Bom, era só até aqui, porque eu queria mostrar aquela parte lá que fala sobre o que determinadas pessoas fazem, né? O julgamento. Isaías 65 é extremamente messiânico, né? Está falando de coisas que hoje a gente fala aí: não, passou, o Eterno aboliu, Jesus revogou, Jesus não revogou nada. E mais, sempre digo: se Paulo revogou algo da lei, recai sobre Paulo uma maldição proferida por Yeshua, lá em Mateus capítulo 5, que ele diz: aquele que anular um dos menores mandamentos e ensinar aos homens, será o menor no reino de Deus. Eu tenho certeza que Paulo não chamaria para si uma maldição tão grande. Não é disso que Paulo está falando em Colossenses. Paulo está falando, mais uma vez, repito, de pessoas que estavam exigindo determinadas condutas para que os colossenses pudessem participar das festas, né? E é por isso que ele diz: ninguém vos julgue por isso, porque isso são sombras das coisas futuras. Ok? Você não deve ser julgado porque você não é circuncidado, você está participando disso. Por quê? Mas peraí, mas você está buscando o Senhor, você vai chegar ao ponto de você entender a complexidade da necessidade de você cada vez mais buscar a santificação. Tem uma mensagem nossa esses dias aí que a gente fala de santificação. Tem uma parte de santificação que é a parte comum ali, né?
da nação, tem outra parte que é a parte dos sacerdotes, e outra parte é do sumo sacerdote. Na medida que você vai caminhando, aproximando-se do Eterno, você vai tendo que se santificar mais ainda, mas isso não pode ser imposição de homens, ok? Esse é o meu entendimento acerca do ensino de Paulo, e por hora encerro por aqui. Muito bem. Eu concordo com o que o pastor falou, tá? Só a única coisa que eu vou deixar claro aqui, pastor, é que a gente tem uma, o senhor já sabe, né? Mas eu vou falar porque senão o pessoal, às vezes, que alguma pessoa que vê o canal fala, ele fala uma coisa, agora ele fala outra. Então eu vou deixar claro aqui, mas assim não é problema nenhum. Cada um tem o seu entendimento e aqui é para a gente conversar mesmo. O pastor só tem diferente da minha concepção a questão da circuncisão, né? Que o pastor, ele, como o pastor já disse, né? Para ele, o entendimento dele é de que a circuncisão é um mandamento. Eu fiz até uns vídeos esses dias atrás, e por isso que eu estou falando, né, para ficar bem entendido, a minha visão é diferente, mas isso é visão, uma visão. É o que eu digo sempre, nem os apóstolos, é o que eu, pelo menos, essa outra visão minha, que é outro entendimento, em Atos 15 teve uma reunião, e nem os apóstolos chegaram nesse concílio, não foi uma reunião, e nem os apóstolos deixaram isso de forma clara. O pastor entende de uma forma, eu entendo de outra. Eu entendo, para mim, a circuncisão, ela foi, na minha opinião, para o gentil. Para mim, ela foi anulada junto com o sacrifício de animais, enfim, mas é o meu entendimento. O pastor crê de outra forma, eu respeito a forma dele crer. Só estou falando para evitar de alguém falar, ele falou uma coisa, agora o pastor falou outra, então a gente entende diferente, mas não é nenhuma heresia, crer de uma forma ou crer de outra, correto, pastor? Correto, correto. Se alguém tiver alguma... quiser, não vamos falar aqui porque não é o assunto, né? Mas se alguém quiser entender o porquê que eu penso diferente, né? Não, sim, é só... Eu estou à disposição, tá? Para explicar, tudo bem? Mas eu não vou abordar aqui o assunto, porque até porque a ideia não é a gente se combater agora aqui, né? Não, a gente não está combatendo, só estou avisando, só estou falando, porque, principalmente recentemente, a gente falou bastante sobre isso, né? E aí o senhor falou a sua posição e tem toda a liberdade mesmo. Aqui não é para falar o que um quer ouvir. Eu só estou fazendo um acréscimo, porque se alguém ouviu, e falou, ele falou dessa forma, o pastor falou de outro, ele ficou quietinho, então qual que é a opinião dele? Então eu estou falando, a minha opinião é diferente nesse ponto. Mas isso não é heresia, isso não é pecado, isso não, é simplesmente uma forma de... Aliás, já nos dias, né, dos apóstolos, eles chamavam a facção daqueles que eram pela circuncisão, quando foram para Cornélios, né? Foram homens que eram da facção do partido, né? Daqueles que criam que deveria ser circunciso. Quer dizer, tinha os que criam que devia e tinha os que não criam que não devia. Então, é só isso. Mas isso... E estavam juntos, né? Entraram os dois dentro da casa ali de Cornélio. Mas... eu só abordei, na verdade... Não, é importante, não, é bom, pastor, é eu só bom. abordei porque em Colossenses está falando disso. O Não, sem motivo problema. era esse, né? Eu só Não abordei tem por causa problema. disso. Mas com relação a Cornélio ali, né? Todos eles eram da circuncisão. Pedro Então. também era. Ok? Mas é da facção, né? Então, mas eu só Tem uma abordei Bíblia que porque em fala que facção, Colossenses... partido, né? Mas em Colossenses fala, então eu tinha que mostrar o motivo pelo qual Paulo estava falando aquilo, senão eu não teria abordado o assunto. Não tem problema de ter abordado o assunto. Só estou deixando claro, né? Se alguém falar, ele mudou A de opinião, divergência de não. pensamento. Só para a pessoa entender, senão fala assim, ele fala uma coisa, não, eu continuo crendo dessa forma. Ok, Se um dia eu me convencer que é diferente, amém, vamos embora. Mas por enquanto eu penso assim, tá bom? tá certo. Agora, eu concordo com tudo que o pastor falou, né? E aí entra essa questão aqui que as pessoas, né? E depois eu queria ver se alguém tem alguma pergunta ou quer trazer alguma coisa também, fique à vontade, mas só vou fazer uma observação rápida aqui, que eu imagino, como que eu vejo, inclusive um livro
o que eu escrevi sobre isso, entrou esse assunto, eu escrevi mais ou menos isso que eu entendo. O que parece que estava acontecendo aqui, na minha percepção? Parece que quando o evangelho chegou ali na cidade de Colosso, as pessoas começaram a aderir, né, a crer na mensagem, e aí elas começam a imitar aqueles judeus, né, provavelmente judeus que chegaram ali, ou enfim, Paulo era judeu, né, e começam a imitá-lo. E o que eu tenho a percepção? Eu acho que essas pessoas começaram a falar, pera um pouquinho, eles não trabalham de sábado, eu não vou trabalhar também. Peraí, eles não comem porco, eu não vou comer também. E aí, talvez aquela lojinha, aquele comércio, aquela pessoa que prestava um serviço no sábado deixa de prestar. E aí, e também a questão da comida, né? Deixa de comer. E aí isso incomoda o pessoal que está nas trevas, que não está ainda sendo iluminado pelo evangelho verdadeiro. E aí parece que é isso, porque Paulo chega e fala: ninguém pode te julgar. Ninguém pode te julgar pelo que você come, por dia da festa da lua nova, dos sábados, porque são sombras. Aqui na Bíblia JFA, né, na João Ferreira de Almeida, ela diz, né, pelo menos na que eu tenho a versão aqui, eu acho que é Revista Corrigida, se não me engano, ela tá assim, olha, ela fala, porque e tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O problema é que, assim, a Bíblia que eu uso aqui como fundo do original grego, ela tem as palavras que têm original, elas estão diferenciadas. E essas partes aqui, ó, das coisas que haviam das coisas que haviam de, são 5 palavrinhas aqui, não existe no original. Simplesmente não existe. No original, fala do porquê tem sido sombra de vir, que há de vir, do futuro. Então, realmente, a interpretação da Bíblia ela é complexa, e aí a gente concorda, uma coisa que eu concordo com o pastor e ele comigo, nessa questão de que quando você vai ler a Bíblia, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, como queiram chamar, a gente tem que sempre ler a Bíblia com o coração lá na Torá, né? Tem que estar de acordo com a Torá, né? Porque senão você pega aí, você já da leitura você percebe, mesmo que você não tenha uma Bíblia com o grego, isso ou aquilo, você pega um pouquinho, isso aqui está esquisito. Por que está esquisito? Não está de acordo com a palavra. Tem alguma coisa errada. E aí você vai conhecendo a Deus, né? Você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo a Deus, você vai conhecer o caráter, se é que pode chamar, né? O caráter de Deus, e aí fica fácil a leitura, porque você vai perceber quando tem alguma coisinha errada. E aqui eu vejo claramente isso. Parece que a cidade de Colosso estava fazendo ali como os crentes de Bereia, ali, levando a sério, levando a sério. E quando você vai levar a palavra de Deus a sério, vai vir um monte de gente para te acusar. E acusação de terceiros é fácil, dura é quando os próximos, as pessoas próximas de você, vai te acusar. Não tenho mais para falar, o pastor já explanou bastante o tema. Eu queria saber se o pastor quer falar mais alguma coisa, se algum irmão quer trazer alguma informação para a gente, algum conhecimento que tenha, ou fazer alguma pergunta, fica a oportunidade aberta. Ninguém? Então tá. Pastor, quer acrescentar alguma coisa antes da gente terminar? Não, Robson, você fechou muito bem, né? Cabe a cada um de nós analisar as escrituras, ser como os crentes de Bereia, né? Esse, para mim, essa é a palavra-chave, né? Os pastores possuem responsabilidades pelo que está pregando, mas cada um de nós também temos responsabilidade na medida que nós precisamos analisar as escrituras. A gente tem condição de ler um texto e saber se esse texto é realmente o que estão transmitindo para nós ou se é o entendimento, né? Se a
pessoa que está transmitindo, está dando lá, fazendo a leitura dele, estamos lendo com os óculos de alguém, né? Hum. Por quê? Porque é muito cômodo para nós, né? Dizer, olha, isso passou, né? Determinada coisa passou, e aí eu não preciso cumprir, eu não preciso fazer, né? Sendo que é coisa que foi dita por homens depois de Yeshua, né? Eu tenho é, um, um, uma, um entendimento seguinte: se algum texto bíblico de alguém que veio depois de Yeshua ferir as palavras dele, não importa para mim se está na Bíblia ou não, é heresia. Tá entendendo? Sim. Se Pedro ou Paulo escreveu alguma coisa que Yeshua não falou, é heresia. Tá entendendo? Porque se Yeshua... Olha só, Yeshua mandou a gente, desde que a Torá, terminamos de ler a Torá, começamos lá com o livro de Josué, já mandando voltar para a Torá. Escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, se aos deuses dos egípcios, eu, porém, minha casa vou servir ao Senhor. Então, o nosso objetivo é servir ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, né? Ah, mas aí fulano falou que isso aí passou e tal. Ó, analisa as escrituras. Por quê? Porque dependendo do que você depois for dar como justificativa para o eterno, não vai colar. Vai dizer, mas não estava escrito lá? Ah, mas estava escrito por Paulo. Ah, é? Olha, a Torá estava lá, veio Josué, todos os profetas mandando voltar para a Torá, mandei meu filho, esses eles vão obedecer. Não, ainda ele também não falou nada sobre esse assunto. Nem você pegou o que outra pessoa falou. Entende? Então, o que eu penso é isso. Cada um tem condição de analisar as escrituras, de ler ela, de interpretar o que aplica para você. Porque o que está em risco é a tua salvação, né? Ah, pastor falou tal coisa. Pastor fala e o pastor paga pelo que ele falou. Mas você também paga. O pastor paga mais. E por isso que eu peço muita atenção, estou muito cuidado, muito temor do que eu vou falar lá. Tem coisa até que eu acho que tem que ser, mas eu não estou falando ainda, porque eu tenho receio. Mas o meu compromisso é com o Eterno, é com Ele. Né? Então, assim, o que homens falaram depois, e eu digo para vocês, se Paulo falou alguma coisa que vá contra Paulo ou qualquer discípulo, alguma coisa que fira a Torá, ou aquilo que Yeshua falou, eu descarto. É heresia. Ah, mas se você está indo contra Paulo, é heresia. Vem cá, mais importa agradar quem? Paulo falou assim, mais importa agradar a Deus do que a homens. Paulo falou assim, ó, quando certas pessoas disseram assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo falou assim, quem sou eu e quem é Apolo? Somos todos do Mashiach. Então, é o ensino do Mashiach que me interessa. Portanto, todo e qualquer ensino posterior a Yeshua que dê o entendimento de que é contrário àquilo que Yeshua ensinou, e Yeshua só ensinou a Torá, eu descarto. Para ser crente Beré, tem que ser assim. Paulo falava e eles iam nas escrituras para saber se era assim mesmo. Então, qualquer entendimento contrário à Torá, ou contrário ao ensino de Yeshua, pode ser Paulo, João, Pedro, qualquer um que falou. Não é porque está na Bíblia ali, escrito na Bíblia, não, Paulo falou, imagina que Paulo tivesse falado assim, ó, você não deve mais guardar o sábado. Imagina que Paulo tivesse falado isso. Paulo falou, então não tem que guardar.
De jeito nenhum, heresia. Ok? Imagina que Paulo falasse, você não tem mais que... Não importa o que você faz, faça o que tu queres, é toda a lei, né? Pode fazer. Não, Paulo não falou. Muito pelo contrário, nós vemos textos aqui que mostram que Paulo, lá em Colossenses 3, ele está mandando o povo cumprir a lei. Então, essa, para mim, a questão é de estabelecer premissas, irmãos. Estabelece premissas. O que vale mais? A Torá ou o que alguém, depois de Yeshua, falou? Eu prefiro ficar com a Torá e com Yeshua. Eterno abençoe a Amém. todos. Amém. Alex, quer falar? Bom a todos, shalom, irmão. Tudo bom? Tudo Shalom, tranquilo? shalom. Não, já que estamos falando sobre a obediência da festa bíblica, eu queria ressaltar um texto aqui, que a gente às vezes pouco lê ele, ou esquece, e é usado por muitos meios aí para dizer que o Eterno aboliu as festividades. Está escrito em Amós 5, versículo 21, que fala lá: eu odeio, desprezo as suas festividades, não tenho prazer no cheiro das suas assembleias solenes. Só que esquecem de ler o contexto todo para ver que estava se tratando ali de o Eterno, por meio do profeta, estava repreendendo Israel por um tempo temporário. Exatamente, irmão. Isso daí é o momento em que a pessoa, por exemplo, né? Ela ia no templo, fazia adoração a Deus no sábado, e no dia seguinte, de repente, né? Ela ia adorar outro Deus. Ela ia fazer festinha para Xerá, ia fazer festinha para Nimrod, sei lá o quê, Deus, Rainha do Céu, enfim, como o próprio profeta Jeremias cobrou lá, né? Falou assim, que eles falaram para ele, nós vamos continuar celebrando a Rainha do Céu. Então, quer dizer, Deus falou, não quero isso. É a mesma coisa. Você nunca levou uma bronca do seu pai? Nunca levou uma surra do seu pai? Isso não quer dizer que ele não tinha. Quantas vezes, né? O pai não dá uma palavra dura para o filho, às vezes, mas depois esquece. Já o amor continua. É hipocrisia mesmo Sim. das pessoas. Eu queria perguntar, o irmão tá com a sua Bíblia Peshita no fácil aí? Não está muito fácil aqui não. Por quê? Não, que seria interessante que nesse texto que o pastor tá lendo lá sobre o Colossenses, lá 2,15, não é? Que fala sobre no Novo Testamento, sobre o que Paulo estava falando. Tipo assim, a Bíblia Peshita, ela é que mais esclarece esse assunto aí, que, tipo, no lugar de sombra, ele fala lá sobre que são as pessoas que preparam o corpo para ser julgado no Mashiach. Não, tá. Nenhuma Essa pesquisa que você está falando é aquela eletrônica, né? Essa eu tenho fácil. Peraí. Não, eletrônica, a Peshita também, normal. Tipo assim, é que foi melhor traduzido esse contexto ali, que fala assim que as pessoas estavam não era para julgar, porque as pessoas estavam se preparando, tipo, aquelas que preparam o corpo para o Mashiach. Eu acho que eu tenho. Segunda. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Peraí. Segunda Colossenses. Colossenses 2. Não, peraí. Isso, A partir do 16. Não. A minha Bíblia sumiu daqui. Bible. Então, mas independente de qualquer coisa, irmãos, a gente olhou o contexto, mesmo no contexto da João Ferreira de Almeida, a gente vê que não é isso que as pessoas falam, né? Então, sim. Eu até prefiro usar uma João Ferreira de Almeida, por quê? Porque hoje em dia pouca gente tem acesso a peixe, certo? Aí você mostra as contradições. Paulo é bipolar, ele fala uma coisa aqui, no versículo seguinte ele fala outra. Não, as pessoas não daram ali entendimento. Tá certo? Quanto ao texto de Amós aí, que o irmão falou, fica muito claro, né? É igual ao Isaías 58, o senhor fala ali sobre o Yom Kippur, foi ele que mandou. Mas o que as pessoas estavam fazendo? Eles pegavam aquele dia, ficavam ali
se humilhando, mas depois voltar a praticar as mesmas coisas. E o que o Eterno quer é mudança de conduta. Amém. Né? É a conduta. Então, assim, como ali em Amós eles estavam fazendo tudo isso que os irmãos falaram, né? Praticando todos aqueles atos abomináveis ao Eterno, então ele não sentia prazer nas celebrações festivas deles. É igual aquele texto que o Senhor fala assim, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Né? Sim. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, peraí, você me chama de pai, mas não me honra como pai. É nesse contexto aí. Amém. Ó, Bem, Amém. Concluiu, pastor? eu concluí. Perdão. Eu vou concluir minha parte aqui com um versículo que eu acho que esclarece muito essa questão aí desses ensinamentos de pastores, principalmente, que fala que não precisa de fazer nada, não precisa celebrar festa, não precisa guardar sábado. Está lá em Mateus 12, 35, que fala assim, e eles usam muito essa palavra também, só que pro lado contrário. O homem bom tira do seu tesouro boas coisas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Aí, versículo 36, perdão. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Algumas Bíblias falam palavra... esqueci agora os termos que usa, mas a palavra frívola, né? E olhando ali no grego, né, no original, essa frívola é argos. E argos, olha o que é a definição de argos. Livre de labor, preguiçoso, em lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar. Então, veja que interessante isso. Digo-vos que de toda palavra, de todo aquele que disser palavras para você evitar fazer o que você deve fazer, esses vão dar conta no dia do juízo final. Porque se você dá uma palavra da Torá, você tem Shabat, você tem festa, você tem mandamentos, você tem que fazer techuvá, tem que voltar para Deus. Mas aí vem e fala, não, você não tem que falar nada. Isso é palavra frívola. Eles falam que palavra frívola é falar mal do pastor, do fulano, do ciclano. Lógico que isso daí é pecado, não é frívolo. Isso é pecado. Mas essa palavra de tirar as pessoas do dever dela, ela vai ser cobrada. Alex, você quer falar alguma coisa? Só ia falar nesse sentido que o irmão tá falando aí, ó. A tradução que eu tô lendo aqui fala justo isso, ó. Eu lhes digo que os homens prestarão conta no dia do julgamento por toda declaração sem valor que fizerem. Exatamente. Então, estão declarando a palavra de Deus, mas não estão colocando o valor que tem, né? O dever. Muito bem. Eu vou ficando por aqui. Pastor, tem algo para acrescentar? Não. Os irmãos, mais alguma coisa, Alex? Então, tá bom. Eu agradeço aí a participação de vocês e que o Eterno abençoe e nos permitir, na semana que vem, a gente dar continuidade. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom. Amém. Shalom.